Hebreus capítulo 11. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que o tinha prometido. Por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que assim dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Deus bendito, obrigado, Senhor, por essa oportunidade tão preciosa de podermos buscar Tua presença, o Teu nome. Obrigado pelos cânticos que já cantamos, pelas orações que fizemos, pelas leituras bíblicas que ouvimos. E nesse momento, ó Deus, que o Senhor, na Tua graça, misericórdia e poder, por ação do Teu Espírito, nos comunique o sentido da Escritura. E mais do que isso, Senhor Deus, que o Senhor nos leve a vivê-la. Isso para a glória do Teu nome. Amém. O capítulo 11 de Hebreus é conhecido como o texto que fala da fé. Na realidade, essa temática começa no final do capítulo 10 e se prolonga até o início do capítulo 12. É uma grande extensão de texto falando de fé. Ao mesmo tempo, no texto que eu li, um fragmento, do capítulo 11, a gente encontra uma outra temática, junto com a temática da fé, que é a temática da peregrinação. Ele lembra que Abraão e vários outros homens e mulheres de Deus foram peregrinos e peregrinaram nesse mundo. Vocês tiveram esse mês como mês de missões, um mês tradicional na Igreja Presbiteriana do Brasil sobre missões. E o pastor pediu para falar de peregrinação. Eu queria fazer um gancho aqui, dizer que esses dois conceitos que estão no texto que lemos, que são fé e peregrinação, são centrais para uma vida de missão. Eu diria, inclusive, que se a gente não tiver fé, e se a gente não tiver a consciência de sermos peregrinos desse mundo, dificilmente faremos missão. Dificilmente estaremos aptos ou dispostos à missão. Permitam-me, antes de prosseguir na minha fala, trazer algumas observações a respeito do que a gente deveria entender que é peregrinação. Por quê? Porque, via de regra, há um certo equívoco que vincula a peregrinação com a questão dos tempos finais, ou daquilo que na teologia se chama de escatologia. E a gente associa a noção de peregrino como alguém que não tem nenhum envolvimento com o mundo que a gente está, porque a gente está de passagem aqui, a gente vai viver com Deus no final dos tempos. Bem, do meu ponto de vista, isso é uma verdade mais ou menos, que ela precisa ter algumas correções. Por quê? Porque a gente tem toda uma tradição bíblica que canta, que aprende, que ensina, que prega a vinda de Jesus. A vinda do Senhor Jesus é o elemento central da nossa fé. Tanto que Ele nos ensina a orar, dizendo:
venha o teu reino. Então nós aguardamos a vinda de Jesus. Só que aí a gente precisa fazer uma pequena correção, e eu estou aqui fazendo muito rapidamente isso, porque a gente às vezes tem uma noção de que Jesus vem, a sua segunda vinda, e ele, enfim, nos leva para morar no céu, onde já estão aqueles que antes de nós foram se encontrar com ele. E aí reside um equívoco, e aí reside uma diferença que a gente tem que fazer. Eu brinco dizendo assim, pelo menos eu não que eu não queira, eu acho ótimo, mas o meu objetivo final não é morar em céu. Meu objetivo final é morar aqui na terra, porque quando o Senhor vier, Ele vem para renovar o mundo. Diz o Apocalipse, haverá um novo céu e uma nova terra. E lembrem que tanto Apocalipse quanto Tessalonicenses dizem que o Senhor Jesus vem e Ele desce, né? A gente se encontra com Ele, Tessalonicenses, nos encontramos com Ele nas nuvens e descemos. Onde nós iremos passar a eternidade? Não é no céu, será aqui. O céu é aquilo que a teologia chama de estado intermediário, que faz a mediação, né? Então, se a gente morre hoje, a gente vai para o céu e fica com o Senhor. Só que ficamos lá temporariamente, esperando quando Ele retornar na sua segunda vinda, e todos que estão com Ele virão e habitarão nessa terra. Por que eu estou dizendo isso? Porque a noção de peregrinação pode trazer uma noção equivocada para nós, no sentido de que a gente não pertence a essa terra, isso aqui não é nosso, a gente é peregrino só, que de fato a gente vai morar no céu. E nisso a inódia, os cânticos que a gente canta, ajudam a confundir um pouco isso. Mas não, moraremos aqui. Qual é a noção então de peregrino? A noção de peregrino não é basicamente que estamos numa terra estranha. A noção de peregrinação é que a gente está num mundo estranho. É essa a noção. Se você ler 1 Pedro, lá essa noção está muito forte de peregrinação, é isso que ele está dizendo. Eles são perseguidos pela fé em Jesus, eles recebem oposição por testemunharem, eles são família temente a Deus e por isso eles têm pessoas que são contrárias a eles. Então, qual é a noção, nesse sentido teológica, de peregrinação? A gente está num mundo estranho. A gente está num mundo, e aí a gente precisaria ler o Evangelho de João, que está nas trevas, que tem valores opostos aos valores do reino de Deus. Por isso a gente é peregrino nessa terra. Lembrem da bem-aventurança: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Nós herdaremos a terra. Qual será a diferença? Aí será a terra como Deus quer, né? Com o seu povo aqui, em harmonia, em comunhão, vivendo a sua glória. Então a noção de peregrinação, meu querido irmão e irmã, não é a noção de que essa terra é estranha, a gente vai embora daqui. Não, graças a Deus a gente vai voltar para cá, né? Eu acho que é muito melhor morar aqui do que morar, né, andar em nuvem. É melhor andar em praia, ter mar, não é? Ter a floresta, essas coisas todas belas, transformadas, resgatadas por Jesus. A noção de peregrinação é que a gente vive num mundo em oposição a Deus, e portanto em oposição a gente, e a gente sofre, porque a gente quer ser justo e a gente tem a justiça, a gente quer amar e a gente tem o desamor, a gente quer viver para Deus e a gente tem o diabo fazendo a sua obra. Essa é a noção pela qual a Bíblia fala de peregrinação. A peregrinação é fundamental na Bíblia, na fé cristã, na nossa vida. Ele é um tema, a peregrinação é um tema que aparece em vários espaços escriturísticos e que nos ensinam que a gente, por excelência, não é? A gente tem uma identidade com Deus acima de qualquer outra identidade. A fé é essencial nessa vida. A gente poderia dessa forma dizer que a fé da qual Hebreus 11 fala, ela é vivida numa vida de peregrinação. Por isso esses dois conceitos são fundamentais. Se eu não me entendo como peregrino, eu não preciso de fé, porque aí eu estou bem, né, nesse mundão aí, distante de Deus. Então, a fé é vivida numa vida peregrina, e a peregrinação tem sentido a partir da fé. Por isso que esses dois termos, eles se relacionam e eles precisam estar na nossa vida, e até nos definindo. O escritor de Hebreus, então, fala de fé como uma coisa essencial para a nossa vida, como um canal de relação com Deus. Vamos lembrar de novo, às vezes a gente se engana, a gente acha que fé é um caminho, uma chave, não é, para a gente conseguir coisas. Não, fé é o caminho da relação com Deus. Sem fé, diz Hebreus, é impossível o quê? Agradar a Deus. Ele não diz que sem fé é impossível conseguir o que a gente quer. Não, é a fé que nos põe diante de Deus e que nos permite viver com Deus.
Lembremos, a fé não é uma coisa absoluta na vida. Como diz novamente Hebreus, Jesus é o autor e consumador da fé. É Ele que instaura a fé em nós, é Ele que nos conduz em fé e é Ele que resgata essa fé no final dos tempos. Por isso, em Hebreus, nós somos chamados a uma ligação íntima e profunda com Jesus. Qualquer fé que não nos lance aos pés de Jesus, qualquer fé que não nos coloque como submissos e servos de Jesus, é uma fé estranha e não é uma fé bíblica. E eu queria então, nesse texto que eu li, refletir com vocês sobre a importância da fé e da peregrinação na vida cristã. E para tanto, eu vou falar, vou fazer uma abordagem a partir dos tempos que aparecem nesse texto. E eu começo com Hebreus 11, versículo 1, que ele começa falando de futuro. E é interessante porque esse texto vai falar de futuro, presente e passado. É importante que a gente mantenha essa ordem, futuro, presente e passado, porque é assim que esse escritor quer que a gente entenda o seu texto. Vejam o que ele diz: a fé é a certeza das coisas que se esperam. Ele está falando de futuro, né? A gente está esperando coisas que virão. Eu proponho uma outra tradução que eu acho que ajuda a gente a entender o que ele está dizendo. A fé é a garantia, a fé é a segurança das coisas que a gente espera. Então a fé é a garantia, né? A fé em nós garante que coisas que a gente espera e virão de Deus haverão de chegar até nós. E é importante, meu irmão, a gente começar pensando em futuro, porque na fé cristã é o futuro que define o presente. A gente não começa com o presente, pode parecer estranho, mas a gente começa com o futuro. É a certeza da vinda de Jesus, é a certeza de uma vida que haverá de ter sentido no final, é a certeza de viver em glória. É isso que fortalece a nossa vida. Por isso que os primeiros cristãos, eles eram, dentro de uma nomenclatura mais teológica, eles eram essencialmente apocalípticos. Eles viviam na certeza de que o mundo era passageiro e que o Senhor estava voltando. Por isso que eles dividiam seus bens, ajudavam os pobres, porque eles relativizavam tudo que eles tinham diante do olhar do futuro glorioso que eles esperavam. A fé nos dá segurança daquilo que a gente espera, diz o escritor, daquilo que ainda a gente não possui. A fé nos fortalece na peregrinação rumo à pátria celestial. E aí a gente tem o exemplo de Abraão nesse texto. Pela fé Abraão peregrinou pela terra da promessa, porque ele aguardava a cidade que tem um fundamento. Vejam, é a fé que o alimentou, que o fortaleceu durante a sua peregrinação, enquanto ele aguardava. Então ele não é apenas um peregrino, nós não somos meros peregrinos, nós somos peregrinos com olhar no futuro, e é isso que nos fortalece na nossa vida, na nossa missão, no nosso testemunho cristão. Fé, lembremos, é mais do que esperança, né? Eu posso dizer, eu tenho a esperança de... A fé, ela trabalha em outro nível, em outro canal, como diz o texto. A fé é a certeza, a fé é a garantia. Eu tenho fé, isso já é a garantia de que Deus está comigo e de que Deus há de caminhar comigo. A fé traz a segurança de que a vida tem sentido e tem destino certo, por mais caótica que ela seja, por mais dificuldades que nós enfrentemos. A fé traz a segurança da salvação final, quando o Senhor retornar. A fé traz a segurança de uma eternidade vivida com o Senhor. A fé traz a certeza de que vale a pena sermos peregrinos nesse mundo. Porque é óbvio que a noção de peregrinação já tem um quê de sofrimento, não é? Quando a gente fala assim, o cristão é um peregrino, já vem a ideia de tem problema, tem dificuldade. Sim, tem mesmo. Mas a fé é a segurança de que vale a pena peregrinar nesse mundo. A fé é a segurança das coisas que nós esperamos, diz o texto bíblico. Então a gente falou de futuro, pensando na fé e peregrinação. Mas aí o texto vem e fala do presente, nesse mesmo capítulo 11, versículo 1. Vejam o que ele diz: a fé é a convicção de fatos que se não veem. A fé é a convicção de fatos que se não veem. E de novo eu trago uma outra tradução. A fé é a prova de fatos que se não veem. Então a gente troca a convicção por prova.
Prova eu acho bem legal. A fé prova que as coisas que a gente não vê, elas existem. Elas existem. Se a fé nos dá segurança de seguirmos peregrinos e de que a gente vai viver no futuro com Deus, a fé também é a prova presente das realidades que os olhos humanos não conseguem ver. A fé é a prova de que existe mais coisas do que aquilo que a gente consegue enxergar. A fé é a prova de que Deus nos ama. A fé é a prova de que o Espírito Santo habita em nós. A fé é a prova presente de que Deus conduz a nossa vida. Vemos o Espírito Santo? Não, imagino que não. Vemos o amor de Deus? A gente vê encarnado em ações, mas o amor de Deus a gente não vê. Vemos anjos que às vezes estão nos cercando e nos protegendo, sem que a gente saiba? Não, a gente não vê. Vemos o poder de Deus que está agindo misteriosamente, nos guardando, nos protegendo, preparando bênçãos para nós? Não, a gente não vê, a gente só vê quando elas se concretizam, quando as bênçãos se tornam materiais. Não, a gente não vê um monte de coisas, o que não significa que elas não existam, porque o peregrino cristão, por excelência, é alguém que vive por aquilo que não vê, Isso então une de novo dominação e fé. A fé em nós é a prova de que, embora não vejamos as coisas espirituais, elas existem e vale a pena viver por elas. Seguimos o exemplo de Moisés, conforme esse capítulo 11 fala, que diante do faraó, diz o texto, ele não se amedrontou, mas permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Então essa fé presente, que permite que a gente quase que veja Deus, é essa fé que nos fortalece para enfrentar o faraó e outros inimigos mais. A fé é a prova de fatos que se não veem. A fé permite termos a segurança de um futuro com Deus. A fé em si mesma é a prova da realidade de Deus e da ação de Deus em nós e nesse mundo. Você já pensou nisso, meu irmão? Que a fé que você tem, quando você vai para uma reunião de oração e ora, quando você está na sua casa e faz a sua devocional e ora, esse exercício de fé é uma prova para você e para o mundo inteiro que Deus existe, o Senhor dos senhores, o soberano dos soberanos, que embora nós não o vejamos agora, mas amamos, que Ele existe e atua nesse mundo. Essa é uma coisa maravilhosa. E agora a dimensão passada da fé. Então nós falamos da fé no futuro, no presente, agora a gente fala da fé no passado. E aqui então a gente pega o restante desse capítulo 11, onde ele vai alistando uma série de homens e mulheres que tiveram fé e foram peregrinos. Claro, ele está falando de gente do passado. Ele fala de Abel, de Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, José, Moisés e tantos outros. A gente poderia listar os homens e mulheres do Novo Testamento. Inclusive o autor da carta e aqueles para quem ele escreve também hoje fazem parte dessa lista do passado de homens e mulheres que viveram pela fé. Pessoas que peregrinaram em testemunho e em obediência. E essa era a fé presente deles. Mas quando nós lemos, a gente vê a história deles, portanto nós os vemos no passado. Ao ler, eu tenho contato com o passado de homens e mulheres. Eles são, conforme o capítulo 12, versículo 1, a grande nuvem de testemunhas que nos cercam, e olham, e nos veem, e nos contemplam. E esse passado está aqui em Hebreus para nos estimular
e a nos ensinar a viver hoje. Como eles viveram? Com testemunho, fé e como peregrinos. Lembrem uma coisa interessante, e aqui quando a gente olha esse texto, nós olhamos para eles como pessoas do passado, nós hoje no presente. Mas pensem bem, as criancinhas que estavam aqui na frente saíram, daqui a 10, 15, 20 anos ou mais, talvez eles lembrarão desses momentos como o passado deles. E queira Deus, e Deus nos abençoe, e Deus os abençoe, que eles lembrem de vocês como nós estamos lembrando desses homens e mulheres, Hebreus 11, como pessoas que serviram de modelo de fé para eles, pessoas que os inspiraram a viver com Deus, pessoas que os ensinaram os caminhos do Senhor. Vejam a beleza disso, porque isso é cíclico, não é? E é dinâmico. A gente olha o passado, mas nós daqui a pouquinho vamos ser o passado de outra pessoa, e assim o povo de Deus vai vivendo. A fé do passado, a fé que ensina, que estimula, que fortalece, que ensina a peregrinação. Agora eu queria lembrar vocês que é uma questão fundamental aqui nesses 3 tempos da fé peregrina, tanto do presente, passado e futuro, que é a questão da renúncia. A renúncia, ela não está dita explicitamente, mas ela está em todos os exemplos que aparecem no capítulo 11. Pessoas que renunciaram por sua fé e por serem peregrinas nesse mundo. É a renúncia que nos permite viver como peregrinos no mundo, e isso a gente tem que aprender. Sem renúncia não há necessidade de exercício de fé, e não há possibilidade de vida peregrina sem renúncia. Talvez a renúncia seja um dos grandes problemas que a gente enfrenta, porque no final da história a gente pode não dizer, mas a gente quer tudo. É difícil a gente aceitar que não dá para ter tudo. E aí a renúncia é um elemento central para a gente viver a realidade da fé e da vida cristã. Eu falava de manhã, a gente que convive com criança, já convive, ou você que vai conviver com criança, elas dão um exemplo dessa questão, invertida na realidade, né? Não da renúncia, da não renúncia. Porque pega a criança brincando, ela está lá brincando com seu carrinho, etc. Aí chega outra criança, pode ser um menino, pode ser uma menina, pode ser um carrinho, pode ser uma boneca, pode ser o que seja. Chega uma outra criança com um brinquedo, o que essa criança pequenininha vai fazer? Ele vai largar o seu brinquedo e vai, né, querer o brinquedo do outro, não é? A gente quer tudo sempre, desde pequenininhos. E a fé cristã vai nos ensinando que a renúncia faz parte da essência do que é ser cristão e do que é renunciar. Mais difícil do que fazer escolhas é ter renúncias. Essa é uma das questões que a vida vai ensinando para a gente. Mais difícil do que escolher uma coisa é renunciar a outras. Talvez você já passou um tempo aí atrás de casa para comprar apartamento. Aí você alista 5, 6 e precisa decidir. Aí senta com a esposa, ou com a noiva, o esposo, o noivo. O mais difícil não é escolher um. O mais difícil é deixar os outros. Vai que dá errado. Você entra e fala, nossa, mas será que a gente não devia ter escolhido aquele outro lá? O mais difícil, meus irmãos, na vida é renunciar. E aqui a renúncia é o elemento central da vida. Elemento central da vida. A fé que garante o futuro é a mesma fé que renuncia à construção de outros futuros, propostos pela sociedade, propostos pelo mundo, propostos pelo diabo. Eu vou repetir. A fé que garante o futuro é a mesma fé que exige de nós a renúncia na construção de outros futuros, e a gente sabe disso. A gente sabe que o cristão tem limites. A gente poderia fazer coisas que a gente não faz. No nosso emprego a gente sabe que há limites, há travas, e que a gente poderia até crescer no emprego,
estar num cargo melhor, ganhar mais dinheiro. Mas isso implicaria em questões antiéticas, implicaria em puxar o tapete de gente, em fazer coisas que a gente não faz. Então, o futuro que Deus nos garante com Ele é o mesmo futuro que exige que a gente renuncie à construção de outros futuros, mas que não seriam construídos sob a bênção de Deus. A fé que é a prova de realidades espirituais, é a mesma fé que renuncia a muitas realidades concretas. Espero que você concorde com isso, meu querido irmão, porque essa é a verdade da vida. A fé que prova que existem coisas que a gente não vê, espirituais. Essa mesma fé que nos exige renunciar coisas que a gente vê e são concretas, porque elas não são dignas do nosso Senhor, porque elas não fazem parte do nosso discipulado, porque elas vão nos impedir de fazer missão e de proclamar o bendito nome do Senhor Jesus. A fé que olha para o testemunho de irmãos e irmãs do passado, Hebreus 11, e se fortalece, é a mesma fé, ou tem que ser a mesma fé, que não apenas aprende a fé, é a mesma fé que aprende com eles a renúncia, porque ela está posta aqui, em cada linha, em cada nome mencionado, em cada exemplo trazido à tona. E eu torno a mencionar Moisés, capítulo 11, versículo 27, porque o autor vai dizer que para ele manter a sua fé, ele recusa ser chamado neto de Faraó e recusa as benesses do Egito. Em virtude da relação com Deus espiritual, não visível, ele rejeita as coisas materiais concretas muito boas e muito promissoras. Sem renúncia, a fé não sobrevive. Sem renúncia não há peregrinação. Sem renúncia não há missão de testemunho. É por isso que o autor de Hebreus vai lembrar, mencionando uma série de homens e mulheres no final desse texto, e dizendo o seguinte: alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Homens e mulheres, dos quais o mundo não era digno. Por quê? Porque eles renunciaram a esse mundo. Porque eles renunciaram a esse mundo. Eles renunciaram àquilo que a sociedade amava, e eles amaram aquilo que a sociedade desprezava. Essa realidade na minha e na sua vida também, meu querido irmão e irmã. Eles eram peregrinos radicais, como todo cristão deve sê-lo. A peregrinação, portanto, é um dos temas importantes que aparecem nas Escrituras. E hoje, com o texto de Hebreus, nós somos lembrados que somente a fé nos permite viver como peregrinos. A fé que não é apenas a expressão em alguns momentos, mas a fé que se constitui num estilo de vida com Deus e no mundo. A fé que é a segurança de que o futuro prometido por Deus virá. A fé que é a prova de realidades invisíveis e espirituais. A fé que nos leva ao bom testemunho, aceitando o que Deus nos dá, rejeitando o que nos leva para longe dele. É a fé que nos dá a alegria de sermos peregrinos nesse mundo, no nome do Senhor Jesus. Amém.